Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Dead Board Games. Neste vídeo eu trago-vos então este jogo, o Dom Afonso Henriques, um jogo que foi desenvolvido por António Sousa Lara e Gil Dorei, de 2 a 4 jogadores com duração aproximada de 45 minutos e distribuído pela Mibo Games, antiga Mesa Board Games. Por isso, se querem ver como é que este jogo funciona, não saiam daí. Então cá estamos nós para mais um vídeo e se são novos aqui no canal deixem-me apresentar, eu sou o Hugo Oliveira e neste canal vocês vão encontrar tudo sobre jogos de tabuleiro e por isso se gostarem do vídeo ponderem em subscrever, deixar também aquele gosto, deixar sugestões também nos comentários e sem mais demoras vamos preparar o jogo e eu já volto. Então já tenho o jogo aqui completamente preparado para 3 jogadores e no início da partida vocês devem colocar então o Dom Afonso Henriques aqui no Castelo de Guimarães. O Dom Afonso Henriques no jogo vem representado por este meeple azul, mas eu achei esta figura em Santa Maria da Feira, na Feira Medieval de Santa Maria da Feira, e este é então o meu Dom Afonso Henriques, eu coloco ali. Depois vocês devem encontrar as cartas portuguesas, que são aquelas que têm este verso, baralhá-las e colocá-las então aqui neste sítio. Devem depois encontrar as cartas de Mouro, que são estas que têm este verso aqui, e depois devem tirar 5 e preencher estes locais aqui e deixar também uma com a face voltada para cima, em cima do baralho. Depois disto vocês devem ter um aspecto semelhante a este. Agora, cada jogador escolhe uma cor e retira o personagem com essa cor, ou seja, o cartão desse personagem com essa cor, e devem também colocar os cilindros das cores dos jogadores aqui e aqui na tabela de pontuação na casa 0. Depois, o cartão do primeiro jogador deve ser entregue a um dos jogadores e o primeiro jogador recebe 2 cubos e os restantes 3 cubos e depois devem colocar os 4 dados que vêm com o jogo no local também indicado e os restantes cubos devem ficar aqui e a preparação do jogo está feita. Então, o objetivo deste jogo é vocês serem o jogador no fim da partida com mais pontos e vocês conseguem pontos derrotando então os mouros, que vos dão então os pontos que estão aqui indicados no canto inferior direito. O jogo termina assim que o Dom Afonso Henriques chega aqui abaixo e se disputa então a última batalha. Nessa altura, o jogador com mais pontos vence o jogo. O jogo Dom Afonso Henriques apresenta 2 modos, um modo básico e um modo mais avançado. Eu vou explicar a parte do jogo base, mas se vocês quiserem jogar o jogo avançado, vocês devem simplesmente ir buscar estas cartinhas, colocar uma em cada um dos locais de batalha e o que isto faz é, vai alterando algumas regras, dá-nos mais pontos de vitória e outra coisa que vocês também podem fazer nas regras avançadas é virar a vossa carta de personagem que vos dá uma habilidade especial. Mas como eu estou a jogar a versão base, eu vou deixar tudo simples como está para que vocês percebam a mecânica base do jogo e vamos então prosseguir para vocês verem como é que o jogo se desenrola. No início de cada ronda vocês devem movimentar o Dom Afonso Henriques para a próxima casa do tabuleiro. Aqui no tabuleiro vocês têm 2 tipos de casas, as casas de aldeamento e as casas de batalha. As casas de aldeamento são estas aqui, têm no fundo o tal aldeamento. E estas são de 2 tipos. Umas dão-vos 2 cubos e permitem-vos buscar cartas portuguesas e outras simplesmente vos permitem buscar cartas portuguesas, como é o caso desta. As casas de batalha permitem com que vocês lutem contra os mouros. Mas vamos então ver como é que os jogadores devem proceder quando o Dom Afonso Henriques cai então nesta casa. Quando o Dom Afonso Henriques se encontra numa casa de aldeamento, os jogadores, à vez e pela ordem de turno, ou seja, a contar do primeiro jogador e seguindo no sentido dos ponteiros do relógio, devem pegar no seu cilindro e colocar numa destas casas que não esteja já ocupada. Se o jogador colocar o seu cilindro aqui, ele tem de gastar um cubo e pode ir buscar uma carta e guardar essa carta para si. Se o jogador colocar o cilindro aqui, ele não tem que gastar nenhum cubo, mas fica com a carta do primeiro jogador e será o primeiro jogador na próxima ronda. Se o jogador colocar o seu cilindro aqui, ele gasta 2 cubos e pode ir buscar 2 cartas, olhar para as duas e escolher aquela que mais lhe convém. Por exemplo, esta.
e a outra deve colocá-la então neste sítio aqui. Se um jogador colocar depois o seu cilindro aqui, ele tem igualmente que pagar 2 cubos, mas agora ele pode ir buscar cartas que estejam nesta pilha aqui. Ele pode ver a pilha toda e escolher a carta que mais lhe convier. De seguida, este local aqui procede-se da mesma forma, só que neste caso aqui o jogador tem que pagar 3 cubos e tem direito então a ir buscar 3 cartas e de seguida olha para as 3 cartas, guarda aquela que mais lhe convier e depois as outras 2 cartas, uma deve ir para aqui e a outra para aqui. Em futuras rondas, se os jogadores quiserem vir para aqui, devem igualmente pagar 3 cubos e agora podem retirar qualquer carta que está nesta zona aqui, ou então retirar qualquer carta, se colocarem aqui, pagar 3 cubos e tirar qualquer carta que esteja aqui. Depois de todos os jogadores terem alocado então os seus cilindros nesta zona aqui, esta ronda está terminada e avançamos então para a próxima ronda. Para iniciar uma nova ronda, ou antes de iniciar uma nova ronda, os cilindros devem voltar então para aqui, para a zona do topo. Depois deves movimentar o Dom Afonso Henriques para a próxima casa e agora sim estamos numa nova ronda. Esta é novamente uma casa de aldeamento com um ponto adicional, onde os jogadores recebem 2 cubos cada um. E agora podem novamente fazer a alocação dos seus cilindros aqui neste local do tabuleiro. Depois de todos os jogadores terem feito então a alocação dos cilindros, esta ronda está terminada, vocês devem novamente colocar os cilindros aqui e uma nova ronda se inicia e agora vocês devem deslocar o Dom Afonso Henriques para a próxima casa e esta é uma casa de batalha e aqui é que as coisas mudam um bocadinho porque passamos agora a dirigir-nos para a parte mais inferior do tabuleiro. Quando o Dom Afonso Henriques está numa casa de batalha é esta área do tabuleiro que vocês devem dirigir e a começar pelo primeiro jogador, os jogadores vão participando na batalha à vez e no seu turno o jogador deve em primeiro lugar decidir se quer participar ou não na batalha. Se não quiser, passa e a qualquer momento pode passar a qualquer momento e o que acontece é que não joga mais nesta ronda. Mas se decidir participar, o jogador deve selecionar um destes locais e alocar lá uma ou mais das suas cartas que tem na mão. Só de terem atenção, um pormenor é que o somatório do número de dados que o jogador vai colocar nesse local não pode ser superior a 4, porque 4 é o limite de dados que existem para serem lançados. Dependendo do local onde o jogador vai colocar, existe um mouro que lhe está associado ao que lhe corresponde e que o jogador terá que enfrentar. Vamos supor que o jogador colocava estas 2 cartas aqui. Este seria então o mouro que o jogador teria de enfrentar. E as cartas de mouro têm então 2 informações. A primeira é o nível de dificuldade e depois é os pontos de vitória que nos dão, assim como os cubos que pode ou não dar. Neste caso temos uma carta de mouro dificuldade nível 3, significa que o jogador tem de lançar os dados e obter num deles 3 ou mais, e aqui ele dá-nos 3 pontos e ainda nos dá um cubo. Então o jogador tem então 3 dados para lançar, a quantidade de dados que o jogador pode lançar é então o somatório das cartas que colocou aqui. O jogador lança e depois deve verificar se obteve num dos dados o número igual ou superior do que está aqui indicado. Neste caso ele obteve o 3 e o 4. O 3 seria então suficiente para que o jogador consiga derrotar este mouro. Mas vamos supor que o jogador tinha obtido estes resultados. Nenhum deles é suficiente então para derrotar esta carta de mouro, mas não há problema porque o jogador pode alterar o valor dos dados, como utilizando cubos brancos. Por cada cubo que o jogador gaste, pode aumentar em 1 o valor do dado. Neste caso, o jogador poderia gastar um cubo branco, virar este dado para 3 e assim conseguiria derrotar este mouro. Quando o jogador derrota uma carta de mouro, o mouro vem para aqui, a carta de mouro vem para aqui e o jogador recebe então os benefícios que lhe estão associados. Se o jogador não conseguir derrotar, esta carta permanece aqui. Independentemente se o jogador consegue ou não derrotar a carta de mouro, as cartas portuguesas são descartadas. Depois, este campo deve ser novamente preenchido com uma nova carta de mouro e esta nova carta é revelada. Depois de o jogador ter feito então esta batalha, seria a vez do próximo jogador, que deveria também decidir se quer participar ou não, depois participava ou não na batalha, seguindo os mesmos princípios, e assim sucessivamente, até que todos os jogadores optem por passar, ou então já não possam mais batalhar. Nessa altura, a ronda está terminada e devem avançar para a próxima ronda. Mas, antes de avançarmos para a próxima ronda, deixem-me só mostrar-vos 3 cartas que são então aqui ligeiramente diferentes. Esta é então a primeira carta,
e esta carta só pode ser enfrentada se o jogador colocar obrigatoriamente 2 cartas portuguesas ou então utilizar o rei. Esta é então a carta de Mouro mais forte e vale também 8 pontos. Depois temos a carta de catapulta, que não dá pontos nenhuns, mas que permite que o jogador aguarde e que possa utilizá-la numa futura ronda, numa futura batalha, como se fosse um camponês. Da mesma forma, temos então esta torre que também permite que o jogador aguarde e utilize num futuro turno como sendo um camponês. Esta é então a forma como os jogadores devem processar a parte da batalha. Quando todos os jogadores estiverem então batalhado, passado, ou então já não puderem batalhar mais, esta ronda termina e procede-se para a próxima ronda. Esta ronda está terminada e o jogo prossegue então para a próxima ronda. De lembrar que o jogador que nessa altura se encontrar em último lugar na tabela de pontuação irá receber um cubo extra. Depois disto, esta fase está terminada e o jogador deve avançar então o Dom Afonso Henriques para a próxima casa e o jogo procede então desta forma até que a Batalha de Ourique, que é a última batalha, esteja resolvida. Nessa altura contam-se os pontos e os pontos de cada jogador correspondem ao somatório então dos pontos aqui na tabela de pontuação, mais um ponto por cada 2 cubos que o jogador tenha no fim da partida, e nessa altura o jogador com mais pontos é o vencedor do jogo e em caso de empate será o jogador que se encontre mais acima na ordem de turno. Esta foi então a minha forma de vos explicar o jogo Dom Afonso Henriques. Vamos agora avançar para as minhas considerações finais para depois terminar o vídeo. Tempo então agora para dar a minha opinião sobre o jogo. Em primeiro lugar, começando então pelo artwork, que eu acho que é lindíssimo e só de vocês olharem para a caixa dá vontade de jogar. O tabuleiro também está ele tudo muito bem ilustrado e vocês conseguem decifrar muito bem o que é cada local é para fazer, com as anotações que tem lá e tudo. Muito simples, do ponto de vista gráfico o jogo está soberbo. Algo que eu não posso deixar de mencionar é o facto de vocês poderem aprender alguns pontos históricos enquanto estão a jogar. De facto, isto denota bem a preocupação da editora em dar aquele toque especial ao jogo e torná-lo ainda mais temático. E de facto a editora colocou no tabuleiro pequenos apontamentos históricos que tornam o jogo, na minha ótica, a um nível superior do que aquilo que realmente podia ser se não tivesse então estes apontamentos históricos que vos permitem aprender um bocadinho mais sobre a história de Portugal e despertar a vossa curiosidade para em saber mais. Depois, este jogo é fácil, muito fácil de aprender. Vocês conseguem aprendê-lo em pouquíssimo tempo, como vocês acabaram de ver pelo vídeo. Também conseguem encontrar outros vídeos talvez mais curtos no YouTube e em português, por isso aprendê-lo não vai ser um problema. E também o jogo em si é bastante rápido, pelo que vocês, quando o trouxerem para a mesa, vocês vão conseguir jogar e pô-lo a jogar em pouquíssimo tempo, e o jogo também flui bastante bem, por isso, qualquer hora que vocês tenham, vocês não se vão arrepender de o trazer para a mesa. Algo que também me agradou bastante foi então a mecânica que introduziram aqui com os dados. Isto é um jogo, tem aqui um bocadinho uma mecânica de push your luck, e a mecânica que eles arranjaram com os dados para mim está sensacional e é o sumo do jogo. E é aquilo que faz com que este jogo seja tão agradável de se jogar, é então estes dados e a mecânica que eles arranjaram, jogando aqui um bocadinho com as probabilidades. O jogo em si não tem muitas decisões estratégicas, mas posso dizer que apresenta aqui algumas decisões interessantes para tomar, porque vocês podem querer arriscar um bocadinho mais a vossa sorte, jogando personagens mais fraquinhas, ou então podem querer pontuar pela certa jogando personagens mais poderosas. Também a gestão dos cubos é aqui importante, por isso existem alguns momentos em que vocês podem querer buscar uma personagem, podem querer combater uma personagem mais fraquinha, uma personagem Moura mais fraquinha, mas ela dá-vos então esse tal cubo extra que vos permite então depois mais mobilidade na próxima batalha. E estas decisões fazem parte do jogo e eu acho que embora não sejam decisões muito profundas, para um público familiar eu acho que está no ponto certo. Algo que também foi do meu agrado foi o facto de terem introduzido uma variante avançada com cada personagem agora a ter uma habilidade especial que faz com que cada vez que vocês jogarem com uma personagem diferente, vocês vão ter então um feel diferente e uma aproximação diferente ao jogo. E também o facto de acrescentar então eventos às batalhas
que altera ou a forma como vocês vão jogar aquela batalha, ou a forma como vão pontuar, podem adquirir pontos extra. Esta variante avançada é a minha de eleição, e sempre que eu jogo este jogo eu jogo com a variante avançada, porque é aquela onde eu consigo tirar mais partido do jogo. Tempo então agora para dar então aqui alguns pontos menos positivos. Eu vou deixar aqui um parênteses, isto não é para mim um ponto negativo, mas para algumas pessoas pode ser, que é o facto de a sorte poder ser decisiva neste jogo. Embora vocês possam manipular os dados com os cubos brancos, o resultado que eles tiverem às vezes vai ser determinante, e vocês não vão por vezes ter cubos suficientes para manipular os dados na medida em que vocês desejam. Por isso, se vocês não gostam que a sorte decida o jogo, este jogo pode ser um entrave, pode ter este entrave para vocês. Depois, um ponto que eu não gostei particularmente foi o facto de eles não terem introduzido mais personagens. Eu adorei as habilidades que cada personagem dá, e eu não percebi porque é que só incluíram 4 personagens no jogo. Podiam ter incluído muito mais e daria uma rejogabilidade muito melhor ao jogo, e também permitiria ter uma estratégia diferente cada vez que se jogava. Assim como eles colocaram mais eventos do que o número de batalhas, eles podiam também ter colocado mais personagens do que o número de jogadores. A minha opinião final: este jogo é um jogo simples, rápido, que vocês trazem para a mesa e vocês vão se divertir certamente a jogar. Eu nunca tive uma má experiência com este jogo, gostei sempre de o jogar. A minha variante preferida é a avançada, ok? É jogar com os eventos, com as habilidades todas. Tem aqueles pequenos pontos que eu disse, mas eu acho que é um jogo que é bom e que pode passar despercebido atualmente a alguns jogadores, principalmente pela oferta que está a ser cada vez maior. Mas eu acho que este é um jogo que tem uma mecânica bastante simples e é bastante engraçado de se jogar, e que tem aquele ponto extra de vocês aprenderem enquanto estão a jogar. E recebe por isso, né, de Board Games, um 7,5 em 10. Por hoje foi tudo, eu espero que vocês tenham sinceramente gostado deste vídeo. Se gostaram, ponderem subscrever o canal para mais vídeos como este. Deixem aquele gosto, deixem também nos comentários a dizer o que é que vocês acham deste jogo, e até um próximo vídeo, e joguem muito!